Nós estamos viciados em pequenas recompensas e vamos fazer isso até morrer. Vídeos, TV, podcasts, séries e tudo mais que você pensar, mas a cereja do bolo é notificações de todos os aplicativos possíveis. Em uma era em que tudo é estímulo, qual é que seria o resultado? Nós estamos matando a nossa capacidade de focar em alguma coisa. Pesquisas comprovam que com a chegada da TV e posteriormente do celular, a nossa capacidade de se concentrar e prestar atenção em algo modificou drasticamente. Essa pesquisa aqui reúne alguns estudos que apontam que quando você se desliga do mundo real em favor do mundo virtual, pode ter consequências neurocognitivas. Lógico que você não vai jogar seu celular na próxima janela que você vê ou vai arrancar todos os cabos da internet da sua casa. Mas o que você não pode é ignorar que o excesso de internet está fritando e derretendo o seu cérebro. É muito preocupante em crianças e adolescentes que não têm tanto essa visão um pouco mais madura do uso da internet e utilizam a internet desenfreadamente, muitas vezes tendo acesso a conteúdos que eles não deveriam ter acesso. Hoje em dia é muito mais fácil uma criança ouvir falar de Deep Web quando eu, na época que era criança. E um outro ponto importante é que até mesmo os pais incentivam esse uso quando dão um telefone para a criança com o objetivo de que elas fiquem quietas por um momento. E tudo bem que os pais estão cansados, que está todo mundo adoecendo, assim, de forma generalizada mesmo. Mas isso não significa que você vai dar quase que uma possibilidade de seu filho ficar viciado em uma tela e não ter oportunidade de brincar com você, por exemplo. É uma coisa muito dúbia, isso é verdade, mas é um ponto a se pensar também. Você pode estar pensando, poxa, Ana, é muito fácil ocupar a internet, e realmente é muito fácil. Então vamos lá, vamos voltar bem antes da internet, 99 anos atrás, quando surgiu o primeiro protótipo de televisão. Então, em 1926, um cara chamado John Lloyd Bard apresentou para um grupo de cientistas o seu primeiro protótipo de televisão. Então pense assim, antes de 1926 existia um mundo sem Netflix, existia um mundo sem televisão. Como é possível? É totalmente possível, porque existiam os livros. Então a gente tinha o surgimento da imprensa, isso foi uma nova revolução, e naquela época era muito comum ver grandes mudanças, como é o caso do surgimento da imprensa, depois do surgimento da televisão. Mas pensa comigo, não tinha televisão, então as pessoas estavam ocupadas lendo alguma coisa. Para elas conhecerem alguma coisa, era preciso ler essa coisa. Então a capacidade de foco dessas pessoas era muito maior. E tudo bem, não existia televisão, então se existisse, talvez a capacidade de foco delas não fosse tanto assim. Mas vamos lá, não existia televisão, as pessoas eram mais focadas e tinham um livro como um companheiro de conhecimento, como uma forma de adquirir inteligência. Então se a gente parar para pensar, eles eram condicionados a uma atividade longa, por vários minutos, por várias horas, diferentemente de quando surgiu a TV. Isso quer dizer o que, Ana? Quer dizer que a leitura é uma atividade que exige foco, mas ela também te ajuda a ter foco. Com o surgimento da TV, todo mundo queria ficar de frente para a TV, não só pela novidade, mas também pela possibilidade de agora visualizar o que eles outrora só ouviam. Então aquela atividade que exigia um foco de diversas horas passou a ser uma atividade relegada, passou a ser atividade secundária, já que as pessoas poderiam também aprender pela televisão através de pequenos programas, como a gente vê hoje em dia. Então a leitura era e ela continua sendo uma atividade que te ajuda a construir foco. Quando você está lendo, existem outras tarefas acontecendo com você. Pode parecer mágica, mas é só leitura. Quando você está ali com o rosto no livro, você está tentando arrancar, subtrair e também absorver significados do livro. Mas você também está discutindo com o autor, pensando, será que eu concordo? Será que eu discordo? Será que isso aqui é verdade ou não? Tudo isso são movimentos de um leitor quando ele está lendo um livro. Isso não acontece tanto com o vídeo no YouTube. Normalmente você tende a assistir mais de forma passiva. E não é que um substitua o outro, os dois são complementares. Por quê? Porque existe um conhecimento, existe uma forma de pensar que só existem nos livros. Ela pode ser complementada, e eu diria que deve ser complementada com os vídeos aqui no YouTube. Um vídeo que eu falo de um livro é como se fosse uma ponta do iceberg e que você vai ver o iceberg como um todo quando você lê o livro. É como se fosse um aperitivo e o livro fosse de fato a refeição principal. Então quando alguém te disser, eu vou aprender pelo YouTube, tá bom, vai lá aprender pelo YouTube. Mas não se esquece que no livro as informações são completas e não há como você comparar
um com o outro, são completamente diferentes. São artes, são coisas completamente diferentes, assim como a literatura e o cinema. Nenhum substitui o outro, eles se complementam. Então você tá aqui me assistindo e eu tô falando pra você parar de assistir porque isso aqui não presta? Não é exatamente isso. Na verdade, o que eu tô falando é que se você tá consumindo muito seu celular, tá consumindo muito YouTube, Instagram, qualquer coisa que seja, TikTok que seja, você está estragando o seu cérebro, você está estragando a capacidade que você tem de focar em alguma coisa. E por que que o foco é tão importante? Porque é com foco que você vai construir a sua inteligência. A partir do momento que você consegue focar em uma coisa e extrair o conhecimento dela profundamente, esse momento que você vai ter uma epifania e que você vai ver que você não estava aprendendo direito. Não dá para você aprender em 5 dicas no TikTok ou 5 dicas no Reels. Vai aprender quando você lê profundamente, porque é a capacidade profunda de leitura que vai te fazer ter a capacidade profunda de qualquer outra coisa e de, inclusive, assistir a um filme na Netflix. Mas a sua sorte é que seu cérebro ele tem uma capacidade de se regenerar, é a capacidade da neuroplasticidade. Essa capacidade nada mais é do que ele se adaptar às coisas que você consome, às coisas que você vê e tudo mais. Ou seja, não tem tempo perdido. Se você ainda não lê, se você ainda não tem um hábito da leitura, você pode sim pegar um livro e construir esse hábito da leitura. Foi pensando nisso que eu criei um clube Leituras em Série, que é um clube por temporada, e a cada temporada a gente se aprofunda em um tema. Essa temporada se chama Mundos em Colapso e nós vamos nos aprofundar sobre distopias. Nós vamos ler Nós, do Zamiatin, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, 2084, O Fim do Mundo, do Bowley Sansal, e vamos finalizar com O Senhor do Mundo, do Robert Hugh Benson. Então, se você quiser conhecer distopias, ter esse hábito da leitura e recuperar sua capacidade de foco, clica aqui no primeiro link da descrição. Então, como é possível recuperar esse foco? É lendo só livros, Ana? Não, não é só lendo livros. Você também vai se desligar um pouco das redes sociais. Se você está totalmente viciado, cara, isso é sério. Então, você precisa tentar fazer como se fosse um desmame, sabe? 5 minutos, depois 10 minutos. Mas assim, desliga seu celular, vai olhar um pouco na rua, vai sair um pouco, vai no cinema, assiste filmes na Netflix, mas cuidado, porque os filmes feitos na Netflix também são feitos para você ficar rolando e principalmente tem um roteiro péssimo, né? Vamos combinar. Mas você pode encontrar outros filmes muito legais na Netflix e assistir sem estar com o celular perto de você. Porque é muito fácil a gente estar com o celular do lado, o filme está lá acontecendo e você aqui rolando. Então, vive sua vida, preste atenção, existe vida fora do celular, existe vida fora da internet. A vida não é só ficar mandando meme lá no direct do seu amigo, é a sua vida, você precisa cuidar dela e cultivar a inteligência. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal e curte esse vídeo aqui. E não esquece de conferir esse videozinho aqui em que eu falo Sua Mãe Estava Certa. Era aquele maldito celular em que eu continuo essas reflexões que eu fiz aqui nesse vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo.